Temos a honra de receber o senhor Paulo Rezende, professor de Logística, Transporte e Planejamento de Operações e coordenador do Núcleo de Infraestrutura, Supply e Logística da Fundação Dom Cabral, que nos trará sua mensagem sobre a importância da qualidade dos pavimentos na logística e no transporte rodoviário. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento em nome do querido amigo Paulo Camilo. Saudar a todos os presentes, nas pessoas dos meus queridos, provavelmente não vão se lembrar de mim, queridos professores da Escola de Engenharia da UFMG e da FUMEC, a quem eu agradeço imensamente pelo aprendizado. Nossa vida não nos conduziu a essa profissão maravilhosa que é a obra na infraestrutura do país. A nossa vida nos conduziu a mexer com logística. Essa é a nossa visão e que eu vou trazer para vocês aqui hoje. A visão de quem passa por cima daquilo que vocês constroem. Sejam pessoas se deslocando, sejam mercadorias. A isso tudo nós chamamos de logística. Então, o ponto de vista nosso hoje para vocês tem a seguinte mensagem: façam o melhor, façam o máximo que vocês puderem, porque se não estão trazendo somente economia e produtividade e eficiência logística para o nosso país, tenham a certeza que o mundo inteiro hoje sabe que boas estradas salvam vidas. Acompanhem aqueles que se interessarem a pesquisa que acabamos de lançar essa semana no Brasil sobre acidentes rodoviários em rodovias federais sob gestão pública comparadas àquelas sob gestão concedida. Com um só objetivo: mostrar que a falta de investimentos em infraestrutura no Brasil está levando a 4 vezes mais perdas de vidas do que naqueles que investem, inclusive na obrigação do contrato, que são as concedidas. É triste um país como o nosso assistir tanta coisa bonita, Paulo, tanto avanço na nossa engenharia, que está retomando. A engenharia no Brasil, durante um tempo, foi substituída pela economia. Nada contra os economistas, mas cada um no seu lugar, né? Então, estamos retomando com pessoas que nos representam nos órgãos públicos, como o DENIT e DR, e nós agradecemos muito a vocês pela qualidade técnica. Mas é triste quando nós ouvimos a expressão: infelizmente não começou porque ainda não temos dinheiro. Não numa das maiores economias do mundo. Então, eu trago para vocês essa visão, e quando o Paulo me fez esse convite, que a gente aceita com muita honra, nós pensamos o seguinte: o que falar sobre a influência de um pavimento de concreto, pavimento rígido, sobre a logística. Então, é um desafio, e principalmente falar e causar algum interesse para aqueles que são absolutamente os maiores especialistas do mundo hoje em construção de rodovias, se tiver dinheiro. Então, nós trouxemos a nossa experiência sob o ponto de vista do investidor. O investidor internacional que tem que hoje decidir onde colocar o seu dinheiro. Para 2 coisas: 1, para infraestrutura, e 2, para operações logísticas.
E para encaminhar o nosso racional de pensamento, eu peço a paciência de vocês, que em 3 minutos eu chego à questão da influência do pavimento. Mas eu preciso de trazer qual é a visão hoje para se decidir sobre investimentos através dos grandes bancos, num conceito chamado de green, de verde, infrastructure, que considera a absorção hoje não só da questão do meio ambiente, mas também do social e da governança, da transparência, que é o ESG, nessa visão. Quando esse investidor vai tomar um dinheiro nos bancos, o dinheiro fica mais barato se esse investidor apresentar a seguinte visão para o investimento. É um tripé da logística integrada. Esse tripé ele é composto de 3 grandes elementos: infraestrutura, a dinâmica da circulação dos produtos e serviços e das pessoas, e os setores econômicos. Portanto, a interação entre esses 3 elementos é que leva à justificativa da eficiência e da produtividade logística de um país. Eu repito, então, infraestrutura, e aqui nós estamos falando de infraestrutura física. A dinâmica do que circula. Agora, o Marcílio acaba de colocar para vocês, é preciso levar em consideração a demanda, ou seja, a matriz de origem e destino, que leva à dinâmica, que tipo de veículo está passando lá, e assim sucessivamente. Qual é o propósito daqueles veículos, etc. Então, e finalmente os setores econômicos. Que tipo de carga está passando lá? Que tipo de pessoas? Essas pessoas estão a trabalho, essas pessoas estão a lazer, etc, etc. Então, esse tripé e a sua interação é que comanda a decisão do investimento. Então, a partir daí, nós temos os principais aspectos que devem ser considerados numa decisão de investimento: a capacidade de produção e atração de viagens nas diversas zonas de tráfego, a distribuição das viagens geradas entre essas zonas, as variações na geração, na produção e na atração, a distribuição das viagens e devido às mudanças demográficas e econômicas, isso tudo movimentado sobre uma infraestrutura. Eu já estou afunilando para o pavimento, esse é o nosso objetivo. Isso tudo movimentado sobre uma infraestrutura que pode contribuir ou não para a eficiência logística. No Brasil, os custos logísticos representam 12,3% do faturamento bruto das empresas. Somente de cargas. Nós estamos falando aqui do dono da carga. Sendo que 60% desses 12,3% são custos de transporte na longa distância. Num país que tem, se retirarmos o minério de ferro, 88% de tudo que transporta sobre rodas de caminhão. Na mais desequilibrada matriz de transporte de um país continental no mundo, é preciso começar a pensar que a eficiência logística é, a partir desse tripé, colocada sobre 3 fatores: a produtividade e a acuracidade na movimentação, fator número 1. O nível de serviço e o custo operacional. A produtividade e a acuracidade, elas estão relacionadas a uma substituição nas cadeias de suprimento, que até então trabalham com estoques, são cadeias estocadas,
por cadeias responsivas. O que isso significa? Significa que a função logística, principalmente composta por duas variáveis, estoque e transporte, a partir do momento que você tem, por evoluções tecnológicas da cadeia de demanda, você tem uma substituição de estoques por transporte, obviamente, a eficiência nesse transporte precisa ser atingida. Caso contrário, nós temos rupturas no suprimento, desde as linhas de produção até o consumo final. O nível de serviço, que é o segundo fator, está diretamente relacionado com o pacote logístico oferecido, que é cada vez mais ampliado. Portanto, não vendemos mais fretes nas rodovias atuais, nós vendemos nível de serviço. E o frete é simplesmente uma composição dos custos logísticos que, queira Deus, o Brasil assuma rapidamente que o frete faça parte da formação dos custos de produção e de distribuição, para que nós tenhamos definitivamente uma discussão mais evoluída sobre frete nesse país. O frete é simplesmente o resultado, professor, num Ishikawa, num causa e efeito, é simplesmente o resultado da eficiência logística e da oferta. Esse pacote ampliado hoje se pauta por exemplos como o comércio eletrônico, novas cadeias de distribuição, a última milha logística, ressuprimentos contínuos nas linhas de produção, etc. E, finalmente, temos a necessidade de equilíbrio nos custos operacionais, justamente para atingimento de maiores margens. É nos custos operacionais que eu gostaria de focar a nossa questão. Eu queria colocar para vocês com uma certeza muito grande de que nenhuma política e nenhum político mudará o fato de que a matriz de transportes no Brasil tende e atingirá uma melhor distribuição com a maior participação de ferrovias, hidrovias e o transporte cabotagem. Não existem dúvidas sobre isso. E a resistência por parte de alguns setores que isso ocorrerá é que faz com que eles não evoluam. Nós insistimos, a melhor coisa que poderia acontecer para os rodoviários no Brasil é o crescimento ferroviário, é o crescimento de hidrovias. Por que isso? Porque o papel do transporte rodoviário será definitivamente cada vez mais no transporte de cargas de alto valor agregado e peso bruto baixo, deixando para os outros modais que têm melhor economia de escala e melhor economia de distância o seu papel. Porque é assim que o mundo, em países continentais, desenvolveu. E não seremos diferentes. Então, observem aqui agora que eu entro na questão mais do pavimento. Se nós estamos tratando de redução de custo operacional, de eficiência logística sobre rodas com cargas de maior valor agregado, é óbvio que essa infraestrutura tem que apresentar algumas características. A começar pelo já apresentado, e não vou cansá-los, eu só gostaria de elogiar a clareza com que os palestrantes até agora trouxeram a relação de custo-benefício do pavimento rígido versus o pavimento asfáltico. Custo-benefício é de uma tranquilidade imensa. A única coisa que eu trago para vocês é que hoje, quando se fala sobre pavimento rígido no mundo, no conceito de logística integrada e como pode ser favorecido, nós tratamos a decisão de pavimentação sob o ponto de vista do chamado custo total de propriedade. E o Brasil, infelizmente, ainda tem, e está mudando pelas apresentações que eu acompanhei, a mania de saber qual o projeto é o mais barato na sua implantação. É preciso que a gente tenha uma visão
do projeto e vi várias apresentações, a sua principalmente, né, que eu trago aqui agora, é preciso de olhar sobre o ponto de vista, sim, como Marcílio apresentou, implantação e manutenção. Isso chama-se custo total de propriedade. Quando nós compramos um veículo, compre um veículo mais barato sem olhar o custo total de propriedade, que você vai ver quanto é que ele vai ficar caro no final. Como o próprio Luiz colocou, rodovia é um ativo. Não é diferente de qualquer um outro. Como o professor colocou, os dentes têm que ter manutenção. É uma coisa muito simples isso. Mas, infelizmente, as decisões de menor custo, não interessando o futuro, alimenta uma cultura brasileira de investimentos histórica, que é uma das fontes daquilo que a gente hoje vê como questões não republicanas, para não dizer outras coisas. Então, essas intervenções nas rodovias, elas devem ser somadas, no caso do pavimento, à diminuição da ineficiência logística, justamente pela necessidade que nós temos da busca da produtividade e acuracidade, onde caminhões, por exemplo, não podem ser afetados mais por atrasos nas entregas, menor giro, maior gastos com manutenção e, por fim, menor competitividade e rentabilidade. Então, diante desse exposto, chego nos últimos minutos à questão de o que o pavimento rígido, o pavimento de concreto tem a ver com essa história toda, apesar de, eu acredito que a maioria já tenha observado as correlações aqui. Nós podemos notar que as vantagens proporcionadas pela utilização de um pavimento de concreto, elas são cada vez mais rentáveis desde a execução até a manutenção, além, é claro, de novas tecnologias em que tem reduzido o custo de manutenção nos pavimentos de concreto. Professor, na nossa época, pavimento de concreto custava quase 80% a mais nos preços, nos custos relativos do que o asfalto. Quando se aponta 27% aqui, Paulo, alguma coisa está acontecendo. Não é possível que novas tecnologias que vocês usam não sejam tão claras para as pessoas, além da manutenção. Tivemos a oportunidade, pouco antes da pandemia, de visitar um trecho de autobahn entre as cidades de Hannover e Bremen, na Alemanha, onde a razão da visita foi a celebração da aproximação, professor, de 90 anos de um pavimento que jamais passou por qualquer intervenção estrutural. Então, eu enfatizo aqui, sim, a redução dos custos decorrentes de futuras despesas com manutenção e um benefício enorme para todos. Os estudos apontam, agora sim, a relação entre custos operacionais de quem passa por cima do pavimento e o próprio pavimento. Foi mostrado aqui com muita clareza que existe, sim, uma redução de 20% no consumo de combustíveis dos caminhões em pavimentos rígidos. Isso já está cientificamente provado. Eu disse para vocês que 60% dos custos logísticos das empresas estão no transporte de longa distância. Se ele é feito por rodovia, esses 20% bate direto nas margens das empresas. Direto. Essa é a primeira prova que a gente traz. Além disso, em termos de eficiência, os caminhões perdem cerca de 35% na sua velocidade e eficiência logística, andando sobre rodovias em pavimento
de asfalto, principalmente em países como o Brasil, de temperatura moderada para alta. Isso porque essas temperaturas tendem a fazer com que a superfície menos rígida ela não beneficie porque ela deforma e fica instável, não beneficia o rolamento do veículo. Finalmente, ela também é um redutor de acidentes, um redutor de velocidades. Por quê? Porque simplesmente o caminhão cola e ele precisa, inclusive, de mais força, de mais torque para manter a sua velocidade. Além da questão do aumento dos acidentes, pelo fato do pavimento de asfalto não conseguir manter, no longo prazo, a atuação equilibrada da pneumática do veículo associada com as forças centrífugas e centrípetas, fazendo com que o caminhão seja jogado para fora. Eu estou dizendo caminhão porque nós estamos falando de logística. Imaginem um veículo com algumas pessoas dentro. Qual é o custo disso? Não vamos trazer aqui. Por fim, então, eu concluo dizendo que a utilização do pavimento de concreto nas rodovias vai muito além dos fatores historicamente analisados. É preciso que o Brasil comece a se ver e ver a sua infraestrutura, além do conceito simples de uma via de escoamento de produção de pessoas e serviços. Nós acreditamos que a visão estratégica do país nos desafia a olhar as coisas de maneira mais ampliada. Daí o fato de não ter lugar mais nesse mundo e não pode ter no Brasil uma visão de um método ou conceito de pavimento sob a ótica somente da engenharia de construção, provada como mais eficiente, mas sobre aspectos principalmente ligados à inovação, atributos sociais, meio ambiente, combinando engenharia e proteção, e não conflitando meio ambiente com engenharia. Deve-se caminhar junto. E, no nosso caso, com eficiência logística. Finalmente, minha última mensagem é: o pavimento de concreto hoje está sendo estudado como mais favorável à implementação do multiuso em rodovias, como infovias, cabos, entre várias outras inovações que é impossível, por questão de segurança, você implementar num pavimento flexível, um pavimento de asfalto, por questões de engenharia. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Obrigado a todos.